Muito boa noite a todos. Começava por concordar com uma frase com que o irmão Fernando falou, mas reforçar uma segunda parte da sua frase, quando ele diz que todos nós precisamos de muita saúde e muita luz. Eu diria que precisamos mais de luz do que saúde, porque a saúde é uma falta de luz, da nossa luz. Peço-vos desculpa de hoje não estar nas minhas melhores condições físicas. Hoje, os médicos, aqueles marotos, fizeram-me um exame que me meteram uma mangueira por aqui acima, foi até ao cérebro, saiu pela orelha, aquilo foi uma confusão. E eu sou muito valente, não é? De maneira que estou assim um bocadinho ainda combalido do estado de saúde que tem vindo a melhorar com a graça de Deus. Aquela fotografia que vocês veem ali é a minha quando sou atacado pelos obsessores espirituais, quando sou atacado por energias negativas. Isto porque nenhum de vocês é atacado. Presumo eu que nenhum de vocês, todos vocês estão livres dessas coisas, não é? Então, com a mesma alegria do costume, eu queria dar-vos as boas-vindas, um abraço muito fraterno, com muita alegria de estar aqui convosco outra vez, e perdoa-me, mas queria dar o meu habitual abraço de muita luz e muita paz aos muitos irmãos que estão aqui presentes, que nós não conseguimos ver, mas que eu sei que eles estão aqui a olhar para nós e a aprender, que foram trazidos pelos seus benfeitores espirituais, para aprendermos um bocadinho mais uns com os outros. O tema de hoje, na minha opinião, é um tema importantíssimo, como já foi dito pelo irmão Fernando, que é o vampirismo, que não tem nada a ver com aqueles vampirismos das novelas, que agora a miudagem gosta de ver, absolutamente nada. É uma situação espiritual com a qual nós temos de viver o dia a dia, permanentemente, e de estarmos principalmente muito atentos e sabermos como é que devemos de lidar com tudo isso. Os vampiros espirituais são entidades ociosas que vivem do vício, não fazem nada, digamos assim, a não ser o mal, que se valem devidamente das possibilidades alheias, ou seja, só quando eles encontram alguém que se põe em jeito é que manifestam as suas qualidades nefastas ao nosso espírito. A morte do corpo quase sempre surpreende a alma em terrível condição parasitária. Desse modo, a promiscuidade entre os encarnados indiferentes à lei de Deus e os desencarnados que em ela têm sido indiferentes é muito grande na crosta da Terra. Absolutamente sem preparo e tendo vivido muito mais do que sensações animalizadas que de sentimentos e pensamentos puros, que é a maioria de nós todos, as criaturas humanas, além do túmulo, em muitíssimos casos prosseguem imantadas aos ambientes domésticos que lhe alimentavam o campo emocional. Ou seja, muitos de nós não nos apercebemos que partimos para a pátria espiritual. Ainda estamos ligados à parte material. Todos os comentários que aqui estão feitos estão baseados nos livros que eu vos mostro, na fotografia, com os autores, para lerem, que são livros absolutamente deliciosos da nossa doutrina. E começa André Luiz nos Missionários da Luz. Aos infelizes que caíram em semelhante condição de parasitismo, as larvas que você observou servem de alimento habitual. Vamos entender mais para adiante o que é isto das larvas, que são situações em que os benfeitores espirituais levaram André Luiz para ver em determinadas situações de parasitismo, para ele ver o que estava a acontecer naqueles casos de obsessão. Semelhantes larvas são portadores de vigoroso magnetismo animal. Mais para diante entenderemos muito facilmente isto. Isto é mais ou menos um desenho daquilo que acontece quando nós somos vampirizados, nós somos obsidiados, quando um espírito de vibração mais baixa nos quer atacar, nos quer sugar, nos quer utilizar para satisfazer as suas necessidades. Neste caso, um benfeitor espiritual vestido de branco, com mais dois espíritos, ensina-os a ver o que acontece na Terra
com os obsessores e os vampiros à volta de um companheiro nosso que está a ser atacado por eles. E então é um processo obsessivo em que os espíritos evoluídos, mais atrasados do que nós, ligados às paixões inferiores, se imantam à organização psicofísica dos encarnados, sugando-lhe a substância vital. O que é a substância vital? É a nossa energia. Neste estado de indução espiritual existe a transferência da energia desarmónica do espírito para o indivíduo. Começa a haver aquilo que eu chamo a lua de mel, em que o obsessor começa a namorar o espírito encarnado, um de nós. Qualquer um de nós está sujeito a estas coisas. Então ele começa a dar-nos umas imagens muito bonitas, normalmente ligadas à sensualidade, normalmente ligadas à imoralidade, para que nós comecemos a gostar e nos entusiasmemos, nos excitemos com essas situações. À medida que ele vai entrando nesse plasma, nesse campo visual, começa-nos depois a corromper, a contagiar com outras energias que vamos ver adiante. Este processo poderá agravar inúmeros factos precedentes, fazendo, por exemplo, com que lembranças adormecidas no psiquismo do hospedeiro venham à tona com maior intensidade. Imaginemos que o indivíduo era um alcoólico e tinha deixado de beber, fez um tratamento e tinha deixado de beber. Um espírito destes obsessores que esteja ligado ao álcool vai fazer-lhe a cabeça, entre aspas, não é? Vai tentar tudo para que ele volte a beber. Porque daí irá sugar-lhe, irá ter dois benefícios. Um, vai sugar-lhe a energia do álcool que ele precisa, e o outro vai colocar um espírito encarnado na mesma situação que ele está para o mal, digamos, para lhe fazer mal. O agente opressor influencia de tal forma o paciente perturbado que origina o vampirismo espiritual, por processo de absorção do plasma mental. Ele controla a mente do indivíduo encarnado e começa lentamente a contagiá-lo. Quando, em parcial desprendimento pelo sono, o espírito parasita busca a vítima, ou seja, há muitos de nós que durante o sono somos buscados, somos procurados por esses espíritos mais atrasadinhos do que nós e que nos vão tentar fazer-nos a cabeça para nos sugerir e nos influenciar com as suas negatividades. O ódio ou o amor desvairado, por exemplo, o ciúme, constituem elementos matrizes dessas obsessões especiais. O ódio, então, é absolutamente horrível. Acontece quando o nosso ego neurótico, o nosso eu, não cessa de se autorrecriminar, de se lamentar, de se sentir a palmatória do mundo. Eu fiz mal, eu fiz um aborto, e então passo a vida a recriminar-me, porque eu sou um assassino ou um assassino, eu fiz isto, eu fiz aquilo. Eu passo a vida a recriminar-me. Eu estou a criar uma auto-obsessão a mim própria. Estou a atrair espíritos obsessores que me vão fazer a vida muito, muito complicada. Estar em contacto com pessoas de péssima postura mental e emocional, que geralmente são maledicentes, derrotistas e invejosas, podem nos sugar por estarem impregnadas de energias de baixa frequência. Isto é o princípio dos vasos comunicantes. Se duas pessoas se encontram, uma tem muito boa energia, a outra tem má energia, o princípio dos vasos comunicantes, a de baixa energia vai sugar o outro para ela. Isto é uma espécie dos chamados vampiros magnéticos, em que há uma transmissão da energia. E como é que nós ficamos? Cansados, com dores de cabeça, chegamos a casa, não sei o que tenho, estou de rastros, porque exatamente encontramos alguém a quem nos ligamos e fizemos isso. Ou então tivemos a maldizer, a falar de alguém, a mostrar a nossa inveja, o nosso ódio, e portanto essas vibrações que nós nos metemos, que nós procuramos, vão sempre atrair este tipo de espíritos que, digamos assim, vivem, alimentam-se como larvas deste lixo que nós próprios produzimos.
Isso pode causar-nos grandes danos de perdas energéticas, podem-nos roubar as energias. Nem sempre podemos evitá-las, mas podemos resguardá-las. Se estivermos com atenção, se não andarmos a vibrar nessas ondas de negatividades da maledicência, do falar, da inveja, do ódio, do ciúme, etc., nós já estamos a resguardar-nos um pouco disso. Perdão? Os dedos são grandes, as teclas são pequeninas. É o eterno problema. Não culpe ninguém por lhe sugar as energias. Um vampiro energético só ataca a quem permite. Cuide-se. Tenhamos cuidado. Não deixemos que isso aconteça. Então vejam que numa simples reunião, como é possível esses magnetizadores do mundo espiritual atuarem. Vejam como há diferentes as pessoas sentadas à mesa a trabalhar, e vejam como há diferentes espíritos à volta da mesa, de diferentes energias que estão a influenciar as pessoas. É por isso que muitas vezes nós estamos aqui a ouvir uma palestra e quando damos por ela estamos a dormir. Que temos um sono horrível, estamos a dormir. Porquê? Porque ligamos aos nossos problemas lá de fora e os espíritos que ficaram à porta porque não podem entrar devido à rede magnética que ali é criada, com os espíritos guardiães que não os deixam passar, não têm autorização para entrar. Só com determinada frequência dali para cima é que podem entrar. Dali para baixo não ficam à porta. Mas como nós ligamos a eles, vamos lá fora e eles vão-nos pôr a adormecer porque não querem que a gente ouça estas coisas. Esta senhora que está aqui, esta irmã de camisola vermelha, está com uma cara muito assustada. Não tenha medo, minha querida irmã, não tenha medo que os espíritos, se nós tivermos o conhecimento, não temos que ter medo de ninguém, que eles são muito simpáticos, muito simpáticos. Nós é que os podemos ainda ajudar a eles. Não tenha medo, não tenha medo. Ouça, estude muito, ouça muitas palestras e vai ver que dentro de pouco tempo deixa de ter medo destas coisas. O tema é pesado, eu sei, mas não tenham medo. Também faz parte da nossa aprendizagem, não é? Eles dominam-nos magneticamente, começam a controlar as nossas ondas magnéticas, que, como sabem, é através da nossa mente que eles controlam. Entram no chakra coronário, já sabem que coronário é da corona, não é do coração, aqui é o cardíaco, aqui é o coronário, por aí entra toda a comunicação espiritual que nos começa a influenciar. Então, o vampirismo é um processo que utilizam os espíritos desencarnados nessa cultura. Justapõem-se à aura das criaturas que lhe oferecem passividade. Eles colam-se, são a nossa sombra, encostam-se a nós. Justapõem-se à aura das criaturas que lhe oferecem passividade, desde que nós deixemos, pomos-nos a jeito. Sugam-nos as energias. Tomam conta, assenhoreiam-se, das zonas motoras e sensoriais, inclusive os centros cerebrais, em que o espírito conserva as suas conquistas de linguagem e sensibilidade, memória e percepção, dominando-as. Operam a degenerescência dos tecidos orgânicos, estabelecendo o império das moléstias reais, que persistem até à morte. Vejam que estes próprios obsessores adoecem-nos, causam doenças no nosso corpo. Francisco de Menezes Dias da Cruz, escrito, psicografado por diversos espíritos. Olhem agora um depoimento de um obsessor. Tem aqui casos reais no plano espiritual, porque também há obsessão no plano espiritual. Para espiritual, não é só do espiritual para o material. Olhem o depoimento no livro Ação e Reação de André Luiz, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. E diz o obsessor sobre as técnicas que ele utilizava. Aprendemos nas escolas de vingadores que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida, todos possuímos um desejo central, aquele desejo principal, aquela ideia fixa, ou um tema básico dos interesses mais íntimos. Como eu dizia há bocadinho, normalmente são ligados à sexualidade. Vejam que lá em cima, do lado de lá da vida, lá em cima, uma forma de falar, também há escolas do mal. Não há só escolas do bem.
Conhecido o reflexo da criatura que nos propomos retificar ou punir, é assim muito fácil alimentá-la com excitações constantes. Se for um criminoso, ele reflete-lhe a crueldade. Se for um usurário, ele faz-lhe sentir cobiça. Se for um caluniador, ele começa a dizer mal de toda a gente. Se for uma pessoa que está sempre a ironizar, ele manifesta-se no escárnio. Se for uma pessoa desequilibrada, na irritação. Mas se for uma pessoa de boa índole, de boa fé, uma pessoa de luz, um santo, não tem hipótese de chegar porque tem lá a elevação moral. Então a chave está aqui. Pensemos no bem, agimos no bem, procedemos no bem, oremos quando é necessário. Os obsessores não se chegam a nós. É garantido. Diz-nos André Luiz. Agora a nossa querida Joana de Ângeles, olhem o que ela diz. A ideia doentia, sem contornos definidos, alcança os painéis mentais subtilmente. Eles começam a controlar todas as nossas áreas cerebrais. Interferem com o nosso pensamento. Se for recusada, se nós dissermos, não, vai-te lá embora, que não venhas cá a reliar, apaga-se numa névoa diluente para repetir-se com maior intensidade, ou passado algum tempo, tantas vezes vai o cântaro à fonte, até que um dia lá fica a asa. E eles não desistem à primeira. Nós rejeitamos a primeira influência, rejeitamos a segunda, e eles vão intensamente tentando alcançar o componente vibratório da mente receptora, que passa a largo prazo a submeter-se ao impositivo que termina por dominar. Ensina-nos a nossa Joana de Ângeles. Tantas vezes eles tentam e conseguem. E ela continua no seu livro Alerta. Eles mudam de técnica quando veem que nós não conseguimos, que não conseguem submeter-nos, subjugar-nos. Mudam de técnica. Desde que o agente obsessivo é persistente no plano negativo, ele muda de técnica toda a vez que é repudiado, mantendo rigoroso cerco em torno de quem lhe padece a influência, até dobrar a vontade resistente, caso esta não se fortaleça nos valores morais e espirituais. Aqui é que está o problema. Nós abandonamos valores morais, abandonamos valores espirituais, começamos a ir para aquelas coisinhas que eles nos estão a mostrar, e está o caldo entornado. Mentes viciadas, com mais facilidade, aceitam as sugestões destes vampiros morbíficas que lhes são insufladas: a desconfiança, o ciúme, o ódio, o desvario sexual, a dependência alcoólica, a toxicomania, a gula, a maledicência, vale tudo. Eles têm uma lista enorme, um cardápio enorme para nos atormentar. Personalidades ociosas são mais suscetíveis em razão da mente vazia. Temos pouca estrutura mental para acolher o que lhes apraz, deixando de conduzir pela personalidade dos seus afins desencarnados. Como é que começa o processo obsessivo? Inicia-se o cerco ao adversário do passado através de imagens. Pode ser alguém a quem nós fizemos mal e que se quer vingar de nós, por exemplo. Através das imagens, começam a plasmar na nossa tela mental imagens. Não necessitam de palavras para serem percebidas. Mentalmente, eles tomam conta dos nossos pensamentos. Insinuam-se com insistência até estabelecerem a relação que começam a comandar. E nós começamos a ser autómatos nas mãos deles. De início, é uma vaga ideia que assoma. Depois que se repete com insistência, a tal lua de mel que eu falo, até esculpir no receptor o clichê perturbante que dá início ao grave desajuste. Quanto maior for a permanência desse intercâmbio, dessa troca de sensações, mais profunda se tornará a indução obsessiva, levando à alucinação total. A vítima rende-se às ideias infelizes que recebe, a elas se convertendo. Ficamos com uma depressão. Começamos a ter aquelas ideias: o que é que eu ando aqui a fazer? Acontece-me tudo de errado, eu sou infeliz, meu marido deixou-me, eu não tenho dinheiro, perdi o emprego, tenho uma doença, o que é que eu ando aqui a fazer? Aquelas ideias negativas provocadas por eles. A vítima rende-se às ideias infelizes que recebe,
a elas se convertendo. A seguir à depressão, vem a tentativa de suicídio e por aí vamos, até eles conseguirem que nós nos juntemos do lado de lá da vida ao núcleo deles. Porque vamos para o sítio onde eles estão, em sofrimento. Originam os simultâneos desequilíbrios orgânicos e psíquicos de variada classificação. Aconselho-vos este livro fabuloso de Manuel Filomeno de Miranda, Painéis da Obsessão. Podem começar a utilizar durante o sono uma ação hipnótica. Por isso é que nós devemos sempre, antes de nos deitarmos, fazermos a nossa prece. Agradecer a Deus o dia que tivemos, passar em revista o que fizemos de errado, para corrigir o dia a seguir, e pedir aos nossos anjos da guarda para que nos proteja durante a noite, para que possamos dormir tranquilamente, e se tiver que irmos ao plano espiritual, que vamos às escolas do bem, e não a estas escolas que estamos a falar. Porque eles, durante o sono, fazem a sua ação hipnótica. São aquelas que, ocultamente, solapam a vontade do obsidiado através de uma sugestão contínua, uma ideia que não sai da cabeça, ininterrupta, exercida principalmente durante o nosso sono, transformando-se numa hipnose, que é má, naturalmente. Assim submetido à ação do obsessor, que nós não vemos, o obsidiado, que somos nós, parecerá uma pessoa normal ao observador, mas em verdade torna-se um autómato, um robô comandado pelo obsessor. Ivone Pereira, Recordações da Mediunidade, um livro fantástico. E ela continua André Luiz, com um exemplo no lar de Margarida. Isto passa-se quando André Luiz é trazido pelos seus benfeitores à crosta terrestre, junto da crosta, à casa de Margarida, portanto, uma encarnada, para aprender, para lhe ensinar a André Luiz, quando ele ainda era um espírito mais aprendiz, o que é que se passava com uma obsessão. Olhem as descrições lindíssimas, pela negativa, mas lindíssimas, o detalhe, o pormenor. Um dos insensíveis magnetizadores presentes à insinuação de Saldanha começou a aplicar energia perturbadora ao longo dos olhos da Margarida, torturando as fibras de sustentação, não somente o cristalino, veja que isto vai ao pormenor da anatomia, não somente o cristalino em ambos os olhos, denunciavam fenómenos alucinatórios, mas também as artérias oculares revelavam-se sob fortes modificações. Percebi a facilidade, diz André Luiz, com que os seres perversos das sombras hipnotizam as suas vítimas, impondo-lhe os tormentos psíquicos que desejam. Complicadas operações sobre os olhos, o magnetizador, neste caso o obsessor, passou a interessar-se pelas vias do equilíbrio e pelas células auditivas, carregando-as de substância escura. Não podia ser clara, não podia ser luz, tinha que ser escuridão. Qual se estivesse doando combustível a um motor, está a alimentar aquele cérebro com aquele negrume. Margarida, ainda que quisesse, não conseguia erguer-se, controlada perfeitamente com aquilo. Agora, Marina, na casa de Marina, em que as personagens são outros espíritos, diante de nós, ambos os desencarnados infelizes, também André Luiz a contar, no livro Sexo e Destino, uma vez que esta obsessão era mais ligada ao sexo, diante de nós, ambos os desencarnados infelizes que surpreendêramos à entrada, surgiram de repente, abordaram Cláudio e agiram sem cerimónia. Um deles tocou-lhe num dos ombros e gritou: beber, meu caro, quer beber. Aquilo que eu falava há bocadinho. O assessor inconveniente repetiu a solicitação, algumas vezes na atitude do hipnotizador, que insufla na mente do obsidiado o próprio desejo, resseverando uma ordem. O amigo sagaz percebeu-lhe a adesão tácita e colou-se a ele. De começo, uma leve carícia. Depois da carícia agasalhada, o abraço envolvente. E depois do abraço de profundidade, a associação, a fusão recíproca.
integraram-se ambos em exótico sucesso de enxertia fluídica. Ou seja, misturou-se tudo, tal caldo entornado. Isto é o que acontece no vampirismo, por exemplo, do álcool, em que o obsessor se liga, toma conta da mente da pessoa que está a beber, obriga-o a beber, leva-o a beber, muitas vezes para depois conduzir embriagado para se matar, para ter um acidente. O que é isto de uma sugestão pós-hipnótica? Diz-nos Emmanuel. Muitas vezes a mente obsidiada assemelha-se a uma chapa de ebonite, arquivando ordens e avisos do obsessor, notadamente durante o sono habitual, quando libertamos os próprios reflexos sem o controle da nossa consciência de limiar. O nosso espírito solta-se, desprende-se e recebe ordens e avisos que a pessoa obsediada atende de modo quase automático, qual instrumento passivo da experiência magnética no cumprimento das sugestões pós-hipnóticas. Eles mandam-nos essas ondas hipnóticas. É assim que se formam estranhos desequilíbrios que, em muitas circunstâncias, concretizam moléstias, desalentos, aflição, loucura, quando não plasmam a crueldade e a morte. Começamos aqui a entender os nossos sonhos, os nossos pesadelos. Dormiste bem, minha querida? Ui, hoje não sei. E tu, ui, hoje aqui umas aflições. Porque são as sugestões hipnóticas que eles nos fazem. O que são formas de pensamento? O que é que elas podem exercer sobre nós? Nós próprios podemos provocar a nós próprios esta obsessão. O corpo mental, graças ao impulso do pensamento, exterioriza uma fração de si mesmo, que toma forma correspondente à intensidade vibratória. Assim é que se produz uma forma de pensamento. Como estamos a pensar, já estamos a dirigir energia, que é, de certo modo, uma entidade animada de intensa atividade a gravitar em torno do pensamento. Vejam o que diz Ernesto Bozano no livro Pensamento e Vontade. A usura, a ambição, a avidez produzem formas retorcidas, como que dispostas a aprender o cobiçado objeto. Os sentimentos endereçados a outrem, sejam de ódio ou de aflição, originam formas de pensamentos semelhantes a projéteis. Os nossos pensamentos são como se fossem balas que dirigimos a alguém. A cólera, por exemplo, assemelha-se ao zigue-zague dos raios. O medo provoca jatos de substância pardacenta, qual salpicos de lama. Vejam as imagens tão lindas que este Espírito nos conta daquilo que vê quando nós pensamos. Agora imaginemos o que é quando pensamos o bem. Deve ser muito bonito também. Mostro-vos uma aura, uma fotoquíria, de uma pessoa em estado de ira e de raiva no momento de uma discussão. Vejam a confusão magnética e energética que vai ao redor do nosso dedo, neste caso. E agora vejam a mesma pessoa depois de receber um passe. Querem ver outra vez atrás? Olhem a diferença. Olhem a harmonia, a pacificação depois do passe, porque o passe magnético controla e harmoniza todas essas dificuldades energéticas. Continuamos com o André Luiz. Como que lhe enraizar no cérebro, via o André Luiz a contar a sua própria experiência. Via escapar-lhe, este é o livro Ação e Reação, via escapar-lhe do campo íntimo a figura animalesca de um homem agigantando-se de longa cauda, com a fisionomia de um caprino degenerado, exibindo pés em forma de garras, ostentando 2 chifres, sentado numa cadeira tosca, qual se vivesse em perfeita simbiose com a infortunada criatura em mútua imanização. O que é isto na igreja? O diabo, em figura de gente, como eu costumo dizer. Estes espíritos são de tal modo pesados, de tal modo de baixa vibração, que tomam a forma de animais com chifres, como está aqui a descrever André Luiz, para nos criar, não é nada disso, criam essa imagem para nos assustar. É um clichê mental criado e nutrido por ela mesma.
Por exemplo, o Marquês de Sade fazia-se sempre representar e antecipar com 2 grandes cães pretos à frente para mostrar o poder e o domínio dele. E continua agora Manuel Filomeno de Miranda, num livro de Divaldo Franco, psicografado por Divaldo, Loucura e Obsessão. Dei-me conta de 2 seres perversos que lhe dominavam o comportamento quase por inteiro. Um deles excitava-lhe o desejo, comprimindo-lhe inabilmente certa região do aparelho genital. O outro transmitia-lhe clichés mentais muito bem elaborados, em que ela se via nos braços do eleito, sendo expulsa pela esposa que lhe surgia bruscamente, interrompendo o idílio licencioso. Isto é o que acontece quando nós vemos filmes pornográficos, quando vemos filmes de guerra, quando vemos filmes de baixa vibração, que atraímos toda a negatividade para a nossa casa. Quer dizer, já nós temos na nossa casa uma poeira muito grande que nós produzimos, ainda estamos a convidar os outros de menor vibração do que nós a virem lá viver, a virem visitar-nos. A pobre criatura debatia-se com sofreguidão entre as 2 sensações. Ela não sabia o que havia de fazer, de lubricidade ou de frustração, entregando-se ao desvario. Como se dá a técnica obsessiva de vampirização por ovoides? Vamos falar em 2 slides de ovoides, porque são espíritos ainda muitíssimo mais atrasados, muitíssimo menos evoluídos. E diz-nos André Luís na Libertação, os ovoides são espíritos infelizes, que obstinados na ideia de fazer justiça com as próprias mãos, ou viciosamente apegados pelo processo da auto-hipnose por impulsos inferiores, que têm monoideias infinitamente repetidos, acabaram produzindo enormes transformações na morfologia do corpo espiritual. Ou seja, nós matamos alguém, esse alguém quer se vingar de nós, torna-se nosso obsessor. O ódio é de tal maneira que o seu próprio espírito fica deformado com esse ódio e toma a forma de ovoides. Evidentemente, as formas ovoides, diz-nos André Luís, haviam sido trazidas pelos hipnotizadores que senhoreavam o quadro. Eles trazem as imagens todas. A vampirização era incessante. As energias usuais do corpo pareciam transportadas às formas ovoides, que se alimentavam deles automaticamente num movimento indefinível de sucção. Podem-me dar um exemplo de como é que isto acontece aos milhares durante vários dias? Acabamos agora, o fim de semana. O quê? O Carnaval. O Carnaval faz isto tudo e muito mais que vocês nem nós podemos imaginar. É impressionante. Manuel Filomeno de Miranda, já que há muitos meses apresentei aqui uma palestra sobre o Carnaval e fiz essa pesquisa toda. Há livros imensos a falar sobre isso. Manuel Filomeno de Miranda, então, é um deles, onde ele descreve que quando ele foi ao plano espiritual, como ele viu o Carnaval do Brasil, era uma coisa arrepiante. Isto acontece em todos os cantos do Carnaval. E nós levamos os nossos filhos para lá. E nós vamos lá para lá tratar daquilo. E vocês dizem, então, mas irmão David, o senhor andou no Carnaval tantos anos? Andei. Participou no Carnaval tantos anos? Participei. Coitadinho, era ceguinho de todo, não sabia. Mas quando adquiri o conhecimento, cortei. Radicalmente. Acabou. Foi uma bomba que explodiu lá em casa, na minha terra. Não quero saber disso para nada. Tomei consciência. E quando nós tomamos consciência de determinado facto, temos de ser firmes e escolher ou Jesus ou a escuridão. Eu escolhi Jesus. Vocês saberão o que é que eu não escolher para vocês. Continua André Luís na Evolução em Dois Mundos. Este livro é fantástico. Existem parasitas ovoides vampirizando também os desencarnados, ou seja, no plano espiritual? Sim. Nos processos degradantes da obsessão vindicativa, nos círculos inferiores da Terra,
São comuns semelhantes quadros, sempre dolorosos e comoventes pela ignorância e pela paixão que provocam. Podemos intoxicar-nos com a matéria mental produzida por nós mesmos? O que é que vocês acham? Somos aquilo que pensamos. Acumulando, diz-nos André Luiz, nos mecanismos da mediunidade, acumulando em si mesmo as forças autogeradas em processos de profundo desequilíbrio, o ciúme, o ódio, a inveja, a maledicência. A alma exterioriza forças mentais desajustadas e destrutivas, pelas quais atrai as forças do mesmo teor. A lei da atração e reação, a ação e a reação. Pelas quais atrai as forças do mesmo teor, caindo frequentemente em cegueira obsessiva. Ensina-nos André Luiz outra vez a experiência dele. Detive-me em apurado exame da região mencionada. Efetivamente descobri a existência de uma tenue nuvem negra, lá está, é sempre negro, que cobria uma grande extensão da zona indicada. Assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que nos intoxicam os tecidos, tabaco, drogas, álcool, gorduras, uma má alimentação, o organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação que lhe corroem os centros de força como reflexo sobre as células materiais. Lá vão os nossos centros de força a ficarem intoxicadinhos por todos os lados. Pode a qualquer momento intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com quem convive e que se encontrem no mesmo plano de desequilíbrio, no mesmo plano mental. Agora, uma descrição sobre a tal nuvem negra do livro Missionários da Luz. Observe-lhe o coração. Isto foi personagens de espíritos André Luiz e Anacleto, uma senhora enferma e espíritos magnetizadores. Foi visto e relatado no Centro Espírita na Terra a atividade de trabalho de passe. Missionários da Luz, leiam, que é muito bonito. Olha-lhe o coração, ensinava o André Luiz, principalmente a válvula mitral. Descobri a existência de uma tenue nuvem negra que lhe cobria grande extensão da válvula mitral. Como é que aquele coração pode funcionar em condições se tem uma válvula mitral intoxicada por aquela nuvem negra? Esta amiga, na manhã de hoje, teve sérios atritos com o marido, entrando em grave posição de desarmonia íntima. A pequena nuvem que lhe cerca o coração representa a matéria mental fulminatória, veneno puro, que nós produzimos todos os dias. Tão simples de entender isto. Há parasitas espirituais, estamos a aproximar-nos do fim. O que são isso de parasitas, de bacilos espirituais? Então, mas isso não são só bactérias e vírus cá de baixo que nós tratamos com os antibióticos? Não, são outras coisas bem piores. André Luiz vira os mais estranhos bacilos de natureza psíquica, completamente desconhecidos da microbiologia mais avançada. A dizer assim, os médicos de agora não sabem nada disto, ainda não sabem nada disto. Há tanta coisa que nós ainda não compreendemos, que não podemos ver, que não podemos entender, não temos conhecimento para isso. Lá iremos. Também a penicilina há 100 anos não era nada e hoje é vulgar, não é? Estas formas, bacilos, não guardavam a forma esférica das cocáceas nem o tipo de bastonete das bactérias. Entretanto, formavam também colónias, relónias, densas e terríveis. Reconhecera-se-lhes, via-se, o ataque aos elementos vitais do corpo físico, atuando com maior potencial destrutivo sobre as células mais delicadas. A cólera, a intemperança, os desvarios do sexo, os vícios de várias matrizes formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. Quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça, o que quer dizer que as doenças físicas têm uma causa espiritual. Ponto final.
A cólera, o desespero, o ódio e o vício oferecem campo a perigosos gérmenes psíquicos na esfera da alma. E qual acontece no terreno das doenças do corpo, o contágio aqui é um facto consumado. Na nossa gripe às vezes escapamos, mas aqui é consumado. Desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleça um ambiente propício entre os companheiros do mesmo nível. Vibramos na frequência deles, pomos-nos a jeito, pimba, toma que já levas. Continua André Luiz, outra vez, outra situação de exemplo. Postara-se ao lado de um rapaz que esperava de lápis em punho mergulhado em fundo silêncio. Repare no aparelho genital, aconselhou-me o instrutor, o benfeitor que estava a ensiná-lo. Fiquei estupefacto. As glândulas geradoras, que são os testículos, emitiam fraquíssima luminosidade que parecia abafada por aluviões de corpúsculos negros, a se caracterizarem por espantosa mobilidade dos espermatozoides. Começavam a movimentação sob a bexiga e vibravam ao longo de todo o cordão espermático, formando colónias compactas nas vesículas seminais, na próstata, nas massas mucosas da uretra, invadindo os canais seminíferos e lutavam com as células sexuais, aniquilando-as. Estes próprios bacilos destruíam os espermatozoides daquele rapaz. Para que não haja origem à vida. Eles são contra a vida. São bacilos psíquicos, diz André Luiz, da tortura sexual, produzidos pela sede febril de prazeres inferiores, do sexo desvairado, das imoralidades. O dicionário médico do mundo atual não conhece, e na ausência de terminologia adequada aos seus conhecimentos, chamemos-lhe larvas, como eu dizia há bocadinho. Nós, médicos de agora, não sabemos ainda que tipo de bicharocos são estes. Eles chamam larvas psíquicas. E continua André Luiz a contar a experiência dele. Observe este amigo, disse-me com autoridade o benfeitor, o instrutor. Não sente um cheiro característico? Não tive qualquer dúvida, responde André Luiz. Deveria ele usar alcoólicos em quantidade regular. O aparelho gastrointestinal parecia totalmente ensopado em aguardente. Pequeninas figuras horripilantes postavam-se vorazes ao longo da veia-porta. A veia-porta é a veia que leva o sangue do fígado até a aurícula esquerda. E, portanto, é o fígado, por causa do álcool, que estava a ser atacado na veia-porta, lutando desesperadamente com os elementos sanguíneos mais novos, que são os glóbulos vermelhos que são fabricados ali no vaso. Outro exemplo, repare nesta nossa irmã. Este é um livro maravilhoso que André Luiz relata o seu próprio estudo no campo espiritual. Repare nesta nossa irmã. O estômago dela dilatara-se horrivelmente e os intestinos pareciam sofrer estranhas alterações. O fígado, aumentado, demonstrável, indefinível agitação. E depois nós vamos ao médico e queixamos-nos e o médico vê e não vê nada, e pede a ecografia e vê normal e não sabemos o que é. Se nós, médicos, pudéssemos dizer, olha, isto não é das minhas mãos, procura um centro espírita, seria outra coisa. Nós não podemos dizer isso. Mas já podemos lentamente começar a dar a volta, lentamente. É complicado, mas podemos. E vocês também podem. Em grande zona do ventre superlotado de alimentação, viam-se parasitas conhecidos, mas além desses, divisavam-se outros corpúsculos semelhantes a lesmas vorazes que se agrupavam em grandes colónias. Até mete nojo ouvir falar nisto. Lesmas aqui dentro, espirituais. Semelhantes parasitas atacavam os sucos nutritivos com um assombroso potencial de destruição. Leiam Missionários da Luz, André Luiz, leiam, para aprenderem. Então falei-vos na história do vampirismo, falei na fisiopatologia, como é que a doença começa, agora vou falar no tratamento. Acham que tem tratamento o vampirismo? É pela caixa ou é particular?
Contra o vampirismo, marchar. Vale tudo para nos virmos livres desses irmãos com amor. Não os vamos odiar, não nos vamos pôr ao nível deles. Vamos orar por eles. É prece. É aquela cápsulazinha que se toma quando é necessário. Há bocadinho um irmão perguntava, mas eu posso tomar esta cápsula 1 por dia, 2 por dia, 3 por dia? Eu disse, tome, até 3 por dia. Mas depois da habituação, não se preocupe, tome. A oração não tem limite, não é preciso tomar de 8 em 8 horas, 3 vezes por dia, nada. Toma à vontade, não faz mal a nada. Não faz mal a nada a oração, só faz bem. Habituem-se a falar com Deus, com o nosso anjo da guarda, com Jesus. Nós falamos, sabem quando? Quando o fogo chega ao rabinho, nós falamos. Pois é, mas não pode ser assim. Tem que ser, quando passamos o sinal vermelho distraidamente, agradecer ao anjo da guarda não nos ter provocado um acidente. Quando nos chafamos de um acidente. Quando temos uma doença e vamos fazer um exame e vamos pedir para que tudo corra bem, que seja um exame negativo e que nós possamos aguentar bem o exame. Se sentimos a aproximação de entidades negativas, vamos orar por elas, que elas precisam de luz, estão na escuridão, estão nas sombras, como mostrava há bocadinho André Luís. Vamos orar por elas. Orando por elas, estamos a orar por nós, a melhorar também a oração, diz-nos ele, é o mais eficiente antídoto. Afinal, há um antiveneno para isto. A prece não é o movimento mecânico dos lábios, não é estar a fritar batatas e a descascar batatas e, Pai, nós estamos a santificar o vosso nome, corta o dedo e diz uma asneira. Não pode ser assim. Ainda há pouco tempo o irmão Fernando esteve aqui, não sei se foi aqui, se foi em Sandelgas, que eles fez uma palestra sobre o Pai Nosso, em que aquilo dava 1 hora para rezar um Pai Nosso, para entendermos o que estamos a dizer no Pai Nosso. O respeito que temos que ter com Deus, nosso Pai, o sentido das frases que temos que dizer. Nós dizemos um Pai Nosso enquanto o diabo esfrega um olho. Não pode ser. Já nem digo a Ave Maria que aquilo... E adormecemos a rezar o terço, aquelas coisas todas. Temos que ser sérios com quem é sério connosco. Temos que respeitar os espíritos. A prece não é um movimento mecânico dos lábios. Vou acabar. Nem um disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, é energia, é poder. A criatura que ora mobiliza as próprias forças, realiza trabalhos de inexprimível significado. É um antibiótico fantástico. Semelhante estado psíquico da oração descortina forças ignoradas, revela a nossa origem, filhos de Deus, e coloca-nos em contacto com as fontes superiores. Diz-nos Chico Xavier, quando oramos, abrem-se as portas do céu. Dentro dessa realização, o Espírito, em qualquer forma, pode emitir raios de espantoso poder. É a luz que nós enviamos para o universo. Constantemente, cada um de nós recebe trilhões de raios de vária ordem e emitimos forças que nos são peculiares e que vão atuar no plano da vida, por vezes em regiões muitíssimo afastadas de nós. A nossa prece chega muito longe, a milhares de quilómetros. Nesse círculo de permuta incessante, os raios divinos expedidos pela oração santificadora convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e na iluminação da nossa consciência. Toda a prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante, e toda a criatura que cultiva a oração com o devido equilíbrio de sentimento transforma-se gradativamente em foco de luz que irradia para Deus. André Luís diz-nos que a oração é o mais eficiente antídoto. Quanto ao combate sistemático ao vampirismo, somos compelidos a reconhecer que cada filho de Deus deve ser o médico de si mesmo. E até à plena aceitação desta verdade com as aplicações dos seus princípios, a criatura estará sujeita a incessantes desequilíbrios. Você já sabe que a prece traça fronteiras vibratórias. A oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. E depois temos a prece coletiva, que é uma coisa que nós fazemos aqui tantas vezes.
Olha o benefício que Manuel Filomeno, não me recordo o nome, de Miranda, nas Fronteiras da Loucura, ele diz-nos: quando aparece, é exercida num círculo ou num grupo de criaturas afeiçoadas ao bem, quando todos estamos a vibrar no bem, mais expressivos são os seus efeitos na assistência mediúnica aos que sofrem, beneficiando igualmente aqueles que mergulham nas suas correntes alternadas de alta frequência, porque isto é energia, exteriorizando-se como emissões de luz que atingem o fulcro a que se dirigem. A ação no bem é um remédio maravilhoso. A ação do bem de genuíno, diz-nos André Luiz, com a quebra voluntária dos nossos sentimentos inferiores, produz vigorosos fatores de transformação sobre aqueles que nos observam. Modificam nos desafetos mais acirrados qualquer disposição hostil a nosso respeito. Afastam tudo. E para terminar, o nosso Allan Kardec. Não são médicos, mas magnetizadores espiritualistas ou espíritas, que deveriam ser mandados para dissipar a legião de espíritos malvados extraviados no vosso planeta, na Revista Espírita. E o último slide. Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real dificuldade, a real tragédia da vida, diz-nos Platão, é quando os homens têm medo da luz. Então, não tenhamos medo da luz. Vamos lutar todos pela luz no mundo, começando por nós próprios, por nossa casa, pelo nosso trabalho, pela nossa família, o Evangelho no nosso lar, e por aí fora é possível termos paz e termos luz. Daí que termino como comecei, a luz é muito mais importante do que a saúde. Não vale a pena termos saúde se não tivermos paz, se não tivermos a luz de Deus junto de nós. Então, vamos todos torcer para termos a luz. Muito obrigado pela vossa atenção.